Giro ABC, aqui no Hospital Beneficência Portuguesa, aqui de São Caetano do Sul, e hoje vamos falar mais uma vez sobre saúde. E hoje, particularmente, o tema é gravidez. Para isso, nós temos aqui no nosso estúdio o Dr. Mário Sérgio, que é ginecologista obstetra aqui do Hospital da Beneficência Portuguesa. Bem-vindo ao nosso programa, meu querido amigo. É um grande prazer, Denis. Ô, doutor, vamos falar de uma maneira geral, na verdade, no que consiste a gravidez, né? Desde da sua concepção até o momento do parto. Descreve, sobre, logicamente, sua ótica e com a linguagem acessível ao nosso telespectador, o que seria realmente uma gravidez. Bom, Denis, quando foi proposto uma entrevista e foi sugerido falar sobre gravidez, sim, eu prontamente abracei a ideia, porque hoje em dia esse assunto de pré-natal, de pré-concepção, é um assunto um pouco minimizado em relação a tudo que acontece dentro da medicina, diante dos avanços tecnológicos, sim, diante dessa situação de modernidade. Constantemente avança. As coisas básicas ficam um pouco deixadas de lado. Certo. E para que a gente tenha uma gravidez saudável, um bebê nascido saudável, a gente precisa ter um planejamento. Como tudo na vida, a gente precisa planejar. Perfeito. E a pré-concepção é muito importante. Já começa, né, da pré-concepção. Então, a mulher precisa desejar a gravidez. Perfeito. Ela desejando a gravidez, a gente consegue, no momento correto, avaliar se essa gravidez pode ter algum problema ou não. Perfeito. Desde que a gente consiga fazer esse diagnóstico de poder ter algum problema ou não, a gente pode interferir para que deixe o equilíbrio dela deixe a saúde dela bem equilibrada, para que tudo isto seja minimizado. Perfeito. Não é? Então, na verdade, a concepção também faz parte da questão de uma boa gravidez. Quer dizer, se você tem uma concepção desejada, é uma coisa. Se você tem uma concepção ou tumultuada por outros... às vezes o paciente tem uma patologia que precisa, sim, ser equilibrada, né? Um diabetes, ela precisa estar bem para poder evoluir bem, para poder dar certo essa gravidez. Perfeito. Se ela começa uma gravidez não tão bem controlada, ela pode ter uma incidência maior de abortamentos, de partos prematuros, de partos, no final, desagradáveis, né? Com resultado ruim. Então, um exemplo é este, existem vários exemplos, onde a gente tem que controlar, se por acaso existir uma patologia, controlar direitinho para que a gente tenha um resultado perfeito. Perfeito. Doutor, a mulher efetivamente passa por uma transformação bastante forte nesse período, né? Enfim, todo um processo de transformação da mulher, localização de órgãos, enfim, a gente já viu isso aí algumas vezes, mas efetivamente, como que a mulher deve contribuir para uma boa gravidez, ela por si só? Puxa, a gente como homem percebe quando a mulher engravida, né? É verdade. Emocionalmente ela muda, sim, organicamente ela muda, e existem muitas alterações. Alterações, na maioria das vezes, fisiológicas e algumas patológicas. Acho que seria importante a gente falar dessas modificações normais que ocorrem no organismo da mãe, para que a gente possa entender ou possa até fazer um diagnóstico das alterações que não são normais. Perfeito. Né? Então, desde a parte emocional... Sim, que é uma transformação clara. Que é uma transformação clara, né? A mãe fica suscetível, fica chorona, fica a sensibilidade à flor da pele, ela quer brigar em alguns momentos, em que se ela por um acaso não estivesse grávida, ela contornaria de uma outra maneira, e na gravidez ela fica com a sensibilidade à flor da pele. Exato. Agora, do ponto de vista orgânico, existem inúmeros. Nossa, desde do cabelo até a parte mais interna do corpo. Não é? Existem alterações por todo o organismo. A gente até pode discorrer sobre algumas, sim, e que são mais comuns em relação a distúrbios do aparelho digestório, onde ela tem no começo da gravidez enjoos,
enjoos que na maioria das vezes são enjoos controláveis, são enjoos que não incomodam, mas em algumas oportunidades são enjoos que podem acarretar distúrbios hidroeletrolíticos que são importantes e que merecem tratamento, às vezes até a nível hospitalar. Né? A maioria das transformações, elas ocorrem em função da parte hormonal, sim, mas existem outros aspectos, e aspectos, às vezes, até que ainda não são completamente esclarecidos. Não é? A nível de pele, a nível a mulher tem muito interesse em se manter bonita, né? Porque sim, a mulher grávida, às vezes, elas não se sente tão bonita, ela fica, ou umas outras se sentem muito bonitas, então elas têm aquele cuidado com a pele, qual a maquiagem que eu posso fazer, qual é o creme que eu devo usar, eu vou ter estria, não vou ter estria, e isso tudo a gente pode orientar durante o pré-natal. Perfeito. O pré-natal são consultas que ocorrem mensalmente, em determinadas fases da gravidez, com intervalos menores. Sim, mas em geral mês a mês. Mês a mês. Na primeira consulta, a gente tenta fazer um diagnóstico de risco da gravidez. Perfeito. E colocando ela como uma gestação de alto risco, se por acaso a gente percebe alguma patologia... Você diminui a quantidade de acompanhamento, vamos dizer assim, em vez de mês a mês, passa a ser um número menor. Passa a ser menor, para que a gente possa controlar direitinho essa gravidez e passar com ela bem até o final. Perfeito. Agora, às vezes, a maioria das gestações são gestações de baixo risco, que merecem todo o carinho e toda a atenção, porque em determinada situação do pré-natal pode ter uma alteração, e a gente precisa estar bem atento para que o diagnóstico seja precoce e que a gente possa agir imediatamente para que as coisas não se compliquem. Mas agora, doutor, nós sabemos então que essas transformações são bastante evidentes no período de gestação, assim como também ela deve mudar não só a parte fisiológica, mas também a maneira de viver, o comportamento, o que comer, o que beber, que hora dormir, enfim, ela tem que estar preparada para toda essa alteração, né? Que alterações de vida a mulher deve ter junto com as alterações que ela tem dentro do seu organismo. Quando a gente encontra a paciente da primeira vez no consultório para uma consulta de início de gravidez, a gente coloca para ela que ela deve viver de maneira idêntica ao que ela faz, não mudar absolutamente nada. É lógico, depois de avaliar todos os aspectos e rotular essa paciente como alto risco ou baixo risco, a gente coloca desta maneira. É lógico que a gente tem que prestar atenção em algumas coisas básicas, né? Então, às vezes a mulher, com aquele objetivo de não engordar ou de se cuidar, ela começa a querer ter atividades físicas que não são adequadas para aquela fase de vida. Perfeito. Não é? Tem que ser próprio para aquela circunstância. Tem que ser próprio para aquilo. Isso. Então, o correto a se fazer aí é manter o mesmo estilo de vida que ela tinha antes de engravidar. Perfeito. Se ela é uma atleta de alto rendimento, ela vai continuar, é lógico que com alguns cuidados, sim, mas vai continuar. Se ela é uma mulher que tem uma vida sedentária, ela não pode começar a querer mudar a sua vida naquele instante. Sim, sim. Naquele instante, não dá. Mas existe uma adaptação, né, doutor? Sem dúvida. Não, sem dúvida. Atividade física sempre é bacana, sim, porém uma atividade condizente com o sedentarismo, né? uma caminhada, sim, sim, uma bicicleta bem leve, sim, sim, sim. Atividades que não saltitem, não é? Perfeito. Atividades seguras. Tá. Em relação a cigarro, também é uma coisa importante a se falar. Hoje se diminuiu muito o consumo, né? Perfeito. Porém é uma coisa de se falar, porque o excesso de cigarro deve ser desincentivado. Na gestação deve-se parar o uso, em função até de complicações que ocorrem do início até o final. Cigarro é uma coisa
péssima para a gravidez. Perfeito. Doutor, eu vou pedir uma licença. Nós vamos para um intervalo rapidamente, mas vamos falar agora da questão da nutrição. Quer dizer, que restrições ou que maneira a mulher deve se preparar nutricionalmente nesse período, tá bom? Voltamos já já.